Vamos lá. O vídeo é sobre a diretora Ana Carolina, uma importante diretora brasileira, falando sobre fomento, sobre a necessidade de fomento em cultura, em cinema, beleza? Sobre proteção e fomento em cultura, beleza? Se eu não me engano, quem me indicou estava aqui, inclusive, agora há pouco. Não sei se... O Alan, isso mesmo. O Alan tava que me indicou. Vamos lá. Com o tempo, isso tudo depois você assimila. Com o tempo, isso tudo depois você assimila. Você aprende. Mas demora para você aprender que não basta fazer um bom filme. Demora para você aprender que não basta você ser uma pessoa sedutora. Demora para você aprender que não basta ser diabólica. Se você quiser sobreviver, você tem que ter suporte do setor. Ele tem que existir, né? E o papel do Estado? Qual era a segunda? Perfeito. Percebe? Se você quiser sobreviver no setor, você precisa de proteção, de suporte. Saca? E aí o que eu digo sobre isso, eu sempre cito essa citação de um diretor polonês chamado Krzysztof Kieslowski, que foi um autor na Polônia socialista, e que quando foi perguntado a ele sobre a censura aos seus filmes e tudo mais, ele disse: o mesmo Estado que censura os meus filmes é o mesmo Estado que fomenta a realização deles. Saca qual é a questão aqui? E por que eu tenho que citar isso nesse momento? Porque pensar na censura sem pensá-la como uma ferramenta histórica é idealismo. Ou seja, a censura ela sempre existiu. Sempre esteve pertencente em cada uma das sociedades. Seja ela capitalista, seja ela socialista. Saca? Portanto, pensar numa sociedade onde haja uma liberdade restrita, em primeiro lugar, é o pior das prisões. Porque, claro, alguns terão mais liberdade que outros, o que fará com que alguns se calem em relação aos outros. Censura. Censura. No capitalismo, a liberdade é condicionada pelas nossas condições materiais. E, portanto, um jovem que tem uma hiperideia de realizar um filme não vai realizá-lo, porque o cinema é uma arte cara. Ele vai bater no estúdio, se o estúdio falar não, você não vai fazer, ele não vai fazer. Censura. A diferença é que aqui não tem o nome de censura porque a censura ganhou o caráter de Estado, né? Mas não, censura. Esse jovem não pode realizar o seu filme. A grande questão, portanto, é compreender que, sendo a censura uma ferramenta histórica, a disputa deve ser na mão de quem ela vai estar. Quem terá consigo essa ferramenta? Quem pautará esse debate? Vai ser a grande empresa? Vai ser os grandes conglomerados, tal como a Disney? Ou vão ser os trabalhadores? Quem vai discutir essa ferramenta? Quem vai discutir essa ferramenta? E aqui isso não é uma defesa à censura, tá bom, gente? Isso não é uma defesa à censura. É uma compreensão material da sua existência. E isso não é uma defesa à censura na medida em que também não é uma defesa irrestrita a toda a censura realizada em toda a produção artística na União Soviética, por exemplo. Mas toda censura deve ter a compreensão do seu contexto histórico em que ela está sendo realizada. Pensar individualmente cada uma delas. Essa é a questão. Esse é o caminho. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir. E o papel do Estado nisso? Não está na hora de se libertar dessa... Eu acho que está na hora de se libertar. São palavras. O que será que quer dizer hora de se libertar? Sim, claro, está na hora de se libertar. Agora não existe... Perfeito. Olha só. Aliás, vejam Ana Carolina. Mar de Rosas é o filme mais aclamado dela e está disponível no YouTube, se eu não me engano. Assistam um cinema brasileiro. Mar de Rosas, fantástico. Então, repara. Primeiro, assim, essa é uma entrevista, se eu não me engano, de 1993 ou 94. Certo? Momento esse em que, muito recentemente, a Embrafilme, uma importante empresa brasileira de cinema, estatal, de fomento à cultura e ao cinema, no caso, foi extinta pelo governo Collor. Tá? Extinta como? Ele simplesmente resolveu acordar e extinguir a Embrafilme? Não. Foi um processo histórico que se iniciou, sobretudo, com a inserção do neoliberalismo no terceiro mundo, sobretudo na América Latina. Então vocês sabem que os Estados Unidos financiam o neoliberalismo e usam a América Latina como laboratório desse neoliberalismo,
e no Chile, por exemplo, assassinam Salvador Allende, né? E aqui no Brasil, no momento da redemocratização, estimula o pensamento neoliberal na nossa política, ao ponto de começar-se essa discussão sobre a extinção da Embrafilme. Por quê? E aí o discurso é o discurso que vocês conhecem até hoje, porque esse pensamento continua até hoje, né? Vocês sabem. Na Embrafilme tem corrupção. Como se no mercado privado não tivesse. Na Embrafilme tem clientelismo. O Estado não consegue gerir uma empresa pública. Isso, aquilo, aquilo outro. A Petrobras, a gente já ouviu isso bastante, né? Petrobras, Correios, enfim. Todo o discurso que a gente já conhece. De uma empresa, que era a Embrafilme, que tinha financiado mais de 200 filmes no Brasil com um sucesso enorme. Um sucesso enorme que se consolidou como uma construção de público massivo para filme brasileiro. As pessoas assistiam filme brasileiro. Quando esse pensamento neoliberal se instala aqui no Brasil e começa a provocar esse tipo de discurso, claro, nós temos um processo de sucateamento da Embrafilme progressivo. O que alimentava ainda mais esse tipo de discurso. Claro, a Embrafilme cada vez mais sucateada, menor o poder de ação da Embrafilme. Até o ponto em que, em 1992, ela já estava completamente devastada, e o governo Collor vai lá e extingue a Embrafilme. É aquele discurso, tá vendo? Ela não conseguia agir, ela não tinha ação, era ineficaz, ela tinha corrupção, ela tinha isso, ela tinha aquilo. Claro, a indústria estava em frangalhos, em razão de todo o processo neoliberal que se instalava aqui no Brasil, financiado pelos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos financiavam o neoliberalismo no contexto do cinema? O Brasil, a Embrafilme, construiu um público massivo para o cinema. Construiu um público massivo para o cinema brasileiro, portanto uma demanda. Só que uma empresa brasileira forte significa a proteção do estrangeirismo. A proteção dessa exportação dos Estados Unidos para aqui para o Brasil, e portanto importação do Brasil do produto americano. Quando os Estados Unidos tiram de jogo a Embrafilme, deixam a produção cinematográfica brasileira de peito aberto. De peito aberto. Não é à toa que o cinema brasileiro dos anos 80 é conhecido como um grande limbo da produção cinematográfica, sobretudo a segunda metade da década de 80. Sobretudo a segunda metade da década de 80. Significa que não haviam filmes brasileiros nessa época? Sim, existiam, e existiam muitos ótimos filmes. Cito um, por exemplo, o filme Demência, do Carlos Rauschenbach. Certo? Existiam esses filmes. Que inclusive foi financiado pela Embrafilme, ainda que nesse momento histórico problemático. Inclusive o filme ele teve vários problemas de produção por causa disso. Agora, se eu tiro de jogo essa indústria forte que protegia a nossa indústria, não simplesmente porque impedia que o filme americano chegasse, mas porque tinha público para o cinema brasileiro, veja só, uma indústria brasileira forte não significa o impedimento de que os filmes da Marvel cheguem aqui. Você quer assistir um filme de super-herói? Você vai poder continuar assistindo. Você pode continuar assistindo. Ninguém vai te impedir. A diferença é que, tendo uma indústria brasileira forte, significa, por consequência, um público forte para o cinema brasileiro. E, portanto, uma proteção à nossa própria indústria. Mas isso só é possível com fomento? Claro que é só possível com fomento. A gente está lidando com o imperialismo. A gente está lidando com um país que tem todas as condições materiais necessárias para disputar com o mundo. Ou seja, não há disputa. Não há disputa. É o oligopólio, é o monopólio da produção cinematográfica, sobretudo no Ocidente. Porque a gente pode discutir lá de Índia e China, por exemplo, conseguem ter uma defesa forte da sua própria indústria. Né? Agora, sem essa indústria forte para proteger o nosso cinema, peito aberto, gente. Estamos aqui. Ainda mais considerando que essa própria indústria construiu uma demanda por cinema aqui no Brasil. E quando a Embrafilme sai de jogo, essa demanda continua. Ela está aqui ainda. Alguém precisa atender essa demanda. E quem vai atender essa demanda? Os mesmos que financiaram o neoliberalismo no Brasil.
os Estados Unidos. E não é à toa que a partir desse momento, as salas no Brasil são tomadas por filmes americanos. E aí existe gente que quer discutir que no capitalismo há poder de escolha. Que no capitalismo existe heterogeneidade de escolha. Muito pelo contrário, o capitalismo tende à homogeneização da escolha do indivíduo. O capitalismo tende, no seu último estágio, ao imperialismo e, portanto, a uma produção de gosto aos interesses desse imperialismo. Beleza? Então, vamos fortalecer a indústria nacional, com certeza. E isso começa por uma consciência nossa. Claro que não é a nossa culpa. Eu não vou cair no velho discurso liberal de que nós somos os culpados porque a gente não assiste filme brasileiro e, portanto, e por isso que a indústria brasileira está assim. Não é a nossa culpa. Não é a nossa culpa, até porque aquilo que eu disse, gosto é construído. Gosto não é natural. E aí isso quebra por completo o pensamento liberal de que, ora, a gente não assiste filme brasileiro porque os cineastas brasileiros não produzem algo que a gente goste. Não, tem nada a ver com isso. Gosto é construído. Por que assistíamos filmes brasileiros lá na década de 70 e não assistimos mais? Porque aquele gosto foi construído. Gosto é demanda, gente. E demanda no capitalismo é construída. A grande questão é a gente discutir os nossos próprios problemas estéticos e construir o nosso próprio gosto. Construir o nosso próprio gosto. Beleza? Então, sim, é importante que nós, enquanto indivíduos, passemos a assistir aos filmes brasileiros. Comecem com o Mar de Rosas da Ana Carolina, mas tendo a compreensão e a consciência de que o problema, a culpa da indústria brasileira estar assim não é nossa, mas da ausência de fomento, do imperialismo global, sobretudo dos Estados Unidos, do capitalismo. Do capitalismo. Beleza? Vamos seguir. Não existe nenhum cinema liberto do Estado. Não existe no mundo nenhum cinema liberto inteiramente de mecanismos de proteção. E muito menos existe... Perfeito. Não há nenhum cinema no mundo liberto do Estado. Até porque não existe capitalismo sem Estado. Né? Ana Carolina compreende isso de maneira fantástica. Não existe capitalismo sem Estado e, portanto, não há cinema no mundo liberto do Estado. Inclusive, o paraíso liberal, o paraíso da liberdade que os liberais adoram trazer, que é os Estados Unidos. Hollywood se construiu pelo mercado privado. Mentira das mais descaradas. Mentira das mais descaradas. A indústria hollywoodiana funciona, a partir do seu imperialismo, sobretudo, primeiro, a partir de subsídios dentro do seu próprio Estado, né? Então, a diferença é que os subsídios lá eles são estatais, eles não são na esfera federal. Então o Estado vai lá e fala, pô, faz o filme aqui que eu te dou subsídio. É o Estado agindo. Subsídios globais, então a indústria do cinema hollywoodiana compreende que os outros países querem que os filmes sejam realizados lá. Para trazer turismo, para trazer isso, trazer aquilo e tudo mais. E conseguem subsídios para realizar os seus filmes por aqui. Nesses outros países. Então o Estado tá aí. Tá presente, sempre. Não há capitalismo sem Estado. Porque o capitalismo ele não consegue investir em investimento de alto risco. E cinema é risco, cinema é caro. Não precisa baratear o custo. Né? E, sobretudo, compreendendo os Estados Unidos, a lógica do Estado como financiador de guerra. Os Estados Unidos se consolida como a maior potência cinematográfica do mundo, quase com ausência de competitividade no pós-Segunda Guerra Mundial, gente. Quando a Europa, com as grandes indústrias de cinema que tinham por lá, na Alemanha, na Itália, na França, na Dinamarca, no Japão, no sentido na Ásia, que foi um dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, quando esses países foram destruídos e, portanto, a indústria da cultura junto a eles, a indústria do cinema junto. Quem emerge como a grande indústria? Claro, os Estados Unidos. Não significa que a indústria dos Estados Unidos não era forte já. Já era, mas ela tinha competição. Essa que é a questão. Saca? Isso sem falar em financiamento de ditaduras, enfim, etc e tal. Né?
Veja, o plano de recuperação da Europa, dos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra Mundial, estava intimamente atrelado à necessidade dos filmes americanos entrarem no território. Isso é histórico, é documentado. Não é à toa, por exemplo, que o filme noir, o cinema noir, ganha esse nome. Quem dá esse nome pro cinema noir, que é um fenômeno intimamente americano, são os franceses, que veem esses filmes entrando massivamente no território francês. No pós-Segunda Guerra Mundial. Saca? Vamos lá. Senão eu não consigo. Existe algum cinema no mundo tão liberto quanto o nosso, solto no espaço que nem mercado tem. De proteção eu concordo, mas não tão vinculado quanto o nosso foi ao problema do financiamento mesmo. Né? Eu acho. Esse discurso do jornalista ali é o discurso liberal que estava em voga naquele momento. Dessa desvinculação do mercado. Não, mecanismos de proteção tudo bem, mas fomento não. Então o que é proteção? O que é proteção? Proteção para eles é a destruição da Embrafilme e a adoção do livre mercado. Porque eles acreditam de fato que o livre mercado protege. Porque estimula a concorrência. E aí, estimulando a concorrência, claro, a gente vê uma concorrência com os Estados Unidos e a gente quer melhorar. Porra, tá de sacanagem. Os Estados Unidos têm a condição material de disputar com o mundo e destruir as indústrias pelo mundo. Então, por consequência, destruir uma indústria, o fomento à cultura no Brasil significa a destruição da indústria da cultura. A destruição. Diferente. O cinema americano é diferente, por exemplo. Sim, o cinema americano não tem uma Embrafilme. Sim. O cinema americano é diferente, mas isso não significa que não há fomento, que não há subsídio. Eles não têm uma Embrafilme, mas eles não precisam de uma Embrafilme, porque eles são imperialistas. Por quê? Por causa do Estado, por ações militares, inclusive, destruíram globalmente a indústria do cinema de outras nações. Absorvendo as demandas desses países, que antes eram atendidas por suas próprias indústrias, como aconteceu no Brasil. Né? Mas ele tem coisas muito mais potentes do que a Embrafilme. Porque nos Estados Unidos, o americano, o Pentágono, o governo, eles sabem que o cinema lá é a quinta economia, eles investem e o cinema faz a cabeça do mundo. Continua fazendo. Tem uma boca eletrônica deste tamanho que vai comer... O Pentágono, aqui só faltou falar o Exército. Mais nos próximos 10 anos, como nunca comeu na vida. Cabo, vídeo, TV, eles têm consciência disso. O Brasil está por um fio, como diz o Aníbal. Ou a gente tem consciência de que a gente pode ser produtor, ou a gente vai ter a amarga consciência... Esse Roda Viva é de 1994 ou 3, tá? Agora, para a gente passar a produzir, ter mercado e existir... Já é no pós-Embrafilme. Se não tiver... Pode ter um organismo do Estado, sim, que não precisa chamar Embrafilme, que pode ser menor, que tem que ter correção de rota, pode trabalhar com vários tipos de mecanismos de suporte, quer dizer, avanço sobre receita, distribuição, produção. Tem que ser o maior possível, tem que ser do Estado, inclusive. Não, intermediários de captação, agora, leis e uma âncora que penetra profundamente no território brasileiro e aguenta a turbulência econômica junto conosco, tem que ter. Não precisa ser 100% do Estado. Agora, precisa. Que a reformulação das leis tem... Precisa ser 100% do Estado e precisa ser enviesado aos interesses da classe trabalhadora. Tem que haver. Que a sociedade tem que compreender que sem cinema não vai dar. Porque se ficar sem cinema, nós vamos ficar muito piores. E o Estado tem que botar um aparelho de prospecção e segurar a barra ali. Mas nós estamos sem cinema há 10 anos. Nós estamos sem cinema há 10 anos. O que vale dizer que também a Embrafilme até 80... Aí o liberal solta essa, né? Estamos sem cinema há 10 anos. Por que estamos sem cinema há 10 anos? Porque a Embrafilme, nesse processo aí, a gente está falando de 94, 10 anos antes, 84. Veja, aquilo que eu falei para vocês. Segunda metade da década de 80, que é justamente o momento em que o neoliberalismo se instaura aqui pelo Brasil e essas políticas de sucateamento da Embrafilme se iniciam. Não é porque houveram corrupções, não é porque houve clientelismo, que sempre teve na Embrafilme e a Embrafilme decolava. Decolava. Com tudo isso. Foi quando esses discursos começam a surgir, como aconteceu na Petrobras, lembra? Quando esses discursos começam a surgir, que a gente tem todo esse processo de sucateamento da Embrafilme até a sua extinção. E aí a culpa de não ter filmes no Brasil vira da Embrafilme e do Estado que não conseguiu gerir.
Pelo amor, né? Ana Carolina, maravilhosa. Maravilhosa. Ana Carolina é fantástico. Aliás, mais uma vez, peço para que vocês assistam os filmes da Ana Carolina. Muitos deles estão disponíveis no YouTube. Aliás, filme brasileiro como um todo, gente, procura no YouTube que vai estar lá. Principalmente os filmes mais clássicos, antes da década de 90, muitos deles estão lá. Então assistam filme brasileiro. Vai lá no meu Instagram, me segue, perguntem sobre filmes brasileiros. Inclusive, nos destaques lá do meu Instagram, tem um destaque chamado Filmes BR. Todos maravilhosos. Vão lá e assistam esses filmes, procurem no YouTube que vão estar lá muitos deles.